Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Graças a Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa quarta-feira, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, consagrar o Senhor a nossa primeira hora do nosso dia, desde agora a madrugada, que a graça de Deus esteja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo o que você for fazer nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Palavra de Deus para o nosso coração, palavra rema, palavra de direção para as nossas vidas nesse dia de hoje, está no livro do Gênesis, no capítulo de número 4, amém? Você tem domínio sobre o pecado. Entenda isso nesse dia de hoje, que o pecado não domina sobre você, muito pelo contrário, você tem domínio sobre o pecado. Quero falar com você a respeito dos dois filhos do Adão e da Eva, Caim e o Abel. A palavra de Deus fala assim, o nascimento de Caim e de Abel. E aconteceu que Adão e Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse-lhes, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, passando alguns dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se, pois, Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse para Caim, por que irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizesse, não seria aceito? Não é certo que seria aceito? E se não fizesse o bem, pois o pecado estás à porta, mas sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. A palavra de Deus fala que logo após o episódio do pecado, né? O primeiro homem caiu no pecado, o primeiro Adão pecou. A palavra de Deus fala que Deus colocou Adão ali no Éden, cuidou de todas as coisas, fez para ele uma mulher maravilhosa. A Eva era uma mulher deslumbrante, uma mulher muito linda e maravilhosa. Deus deu tudo para Adão e por um momento ali o casal pecou, foi enganado pela serpente. E a palavra de Deus fala que eles foram expulsos lá do Éden. E uma vez expulsos do Éden, eles não tinham filhos homens. E a palavra de Deus fala que passa um certo tempo, depois que eles foram expulsos, concebeu Adão a Eva e Eva deu à luz ao seu primeiro filho, homem, o Caim, e disse, alcancei um homem do Senhor, um menino do Senhor. E depois, passa algum tempo, Eva concebe e dá à luz a Abel. E aí entra agora a narrativa da história desses dois irmãos, o Caim e o Abel. E aí o Senhor fala que Caim era lavrador da terra e Abel pastor de ovelhas. Agora para pensar, lavrar a terra que foi amaldiçoada. Porque quando o Senhor, ele expulsou Adão da terra, lá do paraíso, o Senhor falou que a terra seria maldita por causa do pecado do homem. A terra foi amaldiçoada, nasceu espinhos, nasceu erva daninha, e Caim era exatamente lavrador da terra. Caim foi cuidar de uma terra amaldiçoada.
Caim ouvia os relatos do seu pai e da sua mãe de como o paraíso era maravilhoso, como o Éden era maravilhoso, que eles não precisavam cultivar a terra, não precisava semear nada, as coisas brotavam. Então Caim, ele cresceu com esses ensinamentos da terra, de como a terra era maravilhosa, os frutos. E Caim foi lavrar uma terra amaldiçoada, cheia de espinho, cheia de erva daninha. Chega no final de uma colheita que Abel e Caim decidem levar uma oferta. Aí a palavra diz, e deu à luz ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador. E aconteceu que, passando alguns dias, passou-se um tempo depois da colheita, né? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também foi fazer a mesma coisa. Aqui entra a primeira narrativa após a expulsão do homem lá do Éden, a primeira narrativa de alguém que vai ofertar algo ao Senhor. Qual foi o objetivo deles dois de levar algo para o Senhor? Era um objetivo de agradar o coração de Deus, para quem sabe Deus deixa eles voltar lá para o Éden. Então, eles queriam algo da parte do Senhor. E aí a palavra de Deus fala que Caim passou um bom tempo, Caim pega do fruto da terra e levou para o Senhor. Muitas pessoas falam que Deus não aceitou, por causa que era, né? Porque foi do final de uma colheita, passou-se muito tempo, tal. Mas não, era a intenção do coração de Caim que foi analisado aqui. Caim não levou algo que em seu coração estava certo. Porque Caim cresceu ouvindo Adão e Eva falar como era o Éden, como era perfeito, como a terra era perfeita, mas ele não conheceu essa terra perfeita, esse Éden perfeito. Ele conheceu uma terra amaldiçoada, ele conheceu uma terra cheia de espinhos. Era ele que tinha que lavrar a terra, lavrar quer dizer roçar, queimar, capinar, plantar, né? Limpar, cuidar, regar, fazer tudo. Caim tinha que fazer tudo. Então chega um momento na vida de Caim que ele não achou certo, ele não achou justo dar para Deus, aquele Deus que expulsou o seu pai e a sua mãe do Éden. Por que eu deveria levar minha oferta para esse Deus? Por que eu deveria? E Abel estava lá, né? Vamos levar uma oferta para o Senhor. Abel levou do melhor. A Bíblia ela é muito enfática de falar. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus viu a intenção do coração de Abel, que era pura. Abel que tinha um desejo no coração dele de fazer o que era certo. Abel tinha um desejo no coração de agradar a Deus. Abel sabia o que Deus gostava, porque ele ouviu, tanto Caim como Abel, ouviu seus pais falar da perfeição de Deus. Porque, queridos, Adão não saiu do Éden com raiva de Deus. Eva não saiu do Éden com raiva de Deus. Eles sabiam que o que eles estavam colhendo era consequência do pecado deles, consequência da decisão deles. Eles não saíram revoltados com Deus, obrigando um com o outro. Esses sentimentos não faziam parte do coração deles dois. Eram sentimentos que eles nunca tinham sequer sentido no coração deles. O ódio, a mágoa, o rancor, ou ressentimento, ou coisa alguma. Eles não tinham, eles eram puro. Eles não entenderam, no momento que eles foram expulsos, eles não entenderam por que eles estavam saindo de lá. E Deus falou, porque vocês desobedeceram. Eu falei para vocês não comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, senão vocês morreriam, vocês comeram, agora vocês não podem ficar mais aqui. A terra está sendo amaldiçoada, agora você vai ter que trabalhar. E imagine aí, Adão foi trabalhar na terra, Caim foi trabalhar na terra. Porque se não trabalhasse, não comia. E Caim ouvia Adão trabalhando e falando da perfeição que era o Éden. Perfeito, meu filho.
Tá vendo isso aqui que nós estamos fazendo hoje? Lá eu não precisava fazer isso. Só que no coração de Caim foi criando um ódio. Um ódio contra Deus. Uma ira contra Deus. Uma revolta contra Deus. Cada dia que Caim se levantava e ia para a labuta, que ele tinha que acordar cedo, ele tinha que cuidar, não tinha ferramenta suficiente, adequada. Como era esse cuidado para que eles tivessem as coisas? Era uma coisa muito primitiva. Mas Caim cresceu, se tornou um homem revoltado com Deus, irado com Deus, sem temor a Deus. Isso é um perigo muito grande, querido. A pessoa, quando ela perde o temor a Deus, ela comete loucuras após loucuras. E a Bíblia fala que decide ambos, dos irmãos, levar uma oferta para Deus. Abel sabia o que Deus gostava, o que agradava o coração de Deus, e ali Abel pega da primícia das suas ovelhas, da gordura, que era o que eles guardavam para comer, para o mantimento. Era algo muito valioso para eles. Ele falou, vou levar para Deus. Vou ofertar para Deus. Caim, pelo contrário, olha para a situação, o tempo que levava para a colheita de um alimento, e ele cogita na mente dele, não vou levar. Eu vou levar esse restante aqui. Eu não sei se você já colheu algo, já teve um período de colheita de alguma coisa. Eu nasci e cresci em uma realidade, sabe, de agricultura. E a primeira safra, ela é perfeita. Eu cresci com muita fartura. Aonde os meus pais moram até o dia de hoje, na minha época de infância, era muita fartura. Era aquelas roças, sabe, de quilômetros e quilômetros de melancia, de milho, de feijão. Era muita coisa. Da gente escolher o que queria comer em relação à colheita. Mas chegava um momento que era no final da colheita, as melancias que o meu pai colhia, a gente levava para vender na feira. Meu pai vendia na feira, meus tios vendiam na feira, tinha caminhões e colocava toda aquela mercadoria a vender na feira. As primeiras eram aquelas melancias gigantescas. O final da colheita já era aquelas melancias bem menorzinhas. Não estava tão doce como as primeiras. As primeiras melancias a gente pegava com cuidado, porque quando elas estavam extremamente maduras, né, tínhamos que tomar cuidado até de colocar ela no chão, porque se batesse, elas abriam de tão sadia, de tão boa que elas eram. A primícia, a primeira parte, ela é pura. Ela é pura. E Abel sabia disso. Caim também sabia disso. Mas dá o melhor para Deus? Para aquele Deus que expulsou meu pai, minha mãe, que nos tirou de uma terra maravilhosa e nos colocou em uma terra tão árida. Porque a terra do pecado era uma terra árida, era uma terra difícil. E ali Caim ocultou o que era perfeito e levou a Deus o imperfeito. E porque queria que Deus engolisse de qualquer forma a sua oferta de qualquer jeito. E aí está um problema muito grande. Atentou o Senhor Deus, verso de número 4, para a oferta de Abel. Deus olhou para a oferta de Abel, porque a primeira oferta você tira no seu coração. Deus sonda o coração. Deus olha para o coração do homem e Deus vê se é perfeito ou se é imperfeito. Por mais que Caim levasse algo de primícia, tal, enfim, o coração dele não era de primícia, um coração puro. O coração de Caim era um coração ruim. E ali Deus atentou para a oferta de Abel e a de Caim Deus não recebeu. E quando Deus não recebe a oferta de Caim, não era porque foi a última da colheita, era porque o coração de Caim era mau mesmo. E aí Deus fala, por que tu tá triste, Caim? Por que teu semblante descaiu? Tu queria que eu aceitasse, era? Tu acha, Caim, se tu fizesse o certo, eu não aceitaria? Caim, deixa eu te falar uma coisa, Caim.
O pecado, Caim, está aí na tua porta, Caim. Mas, Caim, você tem domínio sobre o pecado. Cabe a ti dominar, Caim. Ao invés dele dominar o pecado, ele ficou com mais ira de Deus. Ele ficou com mais raiva de Deus. Amados, presta atenção. O espírito maligno de Lúcifer, ele procura exatamente os filhos da desobediência. Satanás, ele não age sozinho. Satanás, ele precisa de um aliado forte, que é o coração rebelde. Aquele coração que não está de acordo com as coisas de Deus, aquele coração que não está de acordo com a sua liderança, aquele coração que não está de acordo com nada, aquele coração que é do contra, aquele coração que vê defeito em tudo, que vê problema em tudo, aquele coração, sabe, áspero. E aí, daí para frente, na vida de Caim, foi buraco após buraco, foi abismo após abismo. E além do abismo, querido, foi a morte. Porque a Bíblia diz que Caim saiu da presença do Senhor e ficou revoltado. E ali Deus recebeu a oferta de Abel. Foi aquela coisa maravilhosa de Deus na vida de Abel. Abel ali ofereceu ao Senhor, o Senhor recebeu. E Caim ficou com mais ódio ainda. Caim botou na cabeça dele que Deus tinha obrigação de receber. Porque ou do meio, ou do começo, ou do fim, eu trabalhei. E já viu essas pessoas que chegam diante do Senhor, na casa do Senhor, apresentam louvor de qualquer jeito, uma pregação de qualquer jeito, uma dança de qualquer jeito, e quer que Deus receba. Não é assim, não. Já viu essa pessoa que fala, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe da minha vida, Deus sabe de todas as coisas. E sabendo Deus de todas as coisas, Ele sabe que o pecado está na sua porta e você pode dominar. Você não pode chegar diante de Deus com desculpinha, dizendo, Deus, a carne foi fraca. Deus, eu não aguentei a tentação. Deus, olha, o Senhor sabe que eu sou fraco nessa área. A Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. E se tua carne é fraca, lê um pouco mais. O Espírito Santo te vivifica. O pecado, querido, ele bate na nossa porta. Mas a Bíblia diz que você não está debaixo da lei. Você está debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre vós. Pois aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete o pecado. Caim cometeu o pecado antes mesmo de matar Abel. A Bíblia diz que a ira de Caim se prolongou mais e mais ainda. E Abel foi cuidar das ovelhas, foi para o pasto, bonitinho, cuidar de sua vida, manter o seu ritmo com Deus. E Caim foi matar Abel. Caim foi lá, matou o seu irmão para se vingar de Deus. E Deus falou, Caim, cadê teu irmão, Caim? Deus sabia onde Abel estava, morto. E aí o que Caim fala para Deus? Sou eu, Deus, por acaso babado do meu irmão? Eu não sou babado do meu irmão, eu não sei cadê o meu irmão. A forma de Caim falar com Deus já era afrontosa. Era a forma de alguém que não tinha temor nenhum a Deus. O pecado já estava batendo na porta de Caim há muito tempo. Deixa eu te falar algo de Deus nesse dia de hoje. Cuidado, porque o pecado ele dá sinais. O pecado ele bate na porta da pessoa várias vezes. Mas o Senhor, ele te diz, você tem domínio sobre o pecado. O pecado ele está batendo na sua porta há muito tempo. Não dê vazão para ele. Domine sobre o pecado. Você tem domínio sobre o pecado. Refreia a sua língua. Cuidado com seus pensamentos, suas atitudes, seu comportamento leviano. Faça coisas que atraia a glória de Deus em seu favor nesse dia de hoje. Abra mão dos velhos hábitos. Porque para Caim já era um velho hábito contender com Deus. Não concordar com Deus. No dia da oferta, o que aflorou na vida de Caim foi o que já estava há muito tempo batendo na porta dele. E nesse dia de hoje, o Senhor diz para você, você tem domínio sobre o pecado. Não o pecado sobre você. Você pode dominar sobre o pecado. Cuidado com o seu temperamento. Cuidado com as suas atitudes. Você tem domínio sobre o pecado. Não deixe Satanás te dilubriar com as suas mentiras. Deus é poderoso
na sua vida. Adore a Ele em espírito e em verdade. Você que sabe fazer o que é certo, faça. Pois não fazendo o que é certo, você já cometeu o pecado. E nesse dia de hoje, o Senhor manda você tomar cuidado. Pois Satanás está batendo na sua porta em forma de pecado. E se você abrir, você vai cair. E se você cair, você perde a sua salvação. Hoje é dia de vigilância. Vigiai e orai, para que não caeis em tentação. Cuidado com as tentações. Cuidado com as vozes do inferno. Cuidado, porque o Senhor está chamando você à vigilância nesse dia de hoje. Amém, queridos? Graças a Deus, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, mais uma palavra linda do coração de Deus para o nosso coração. Em nome de Jesus, palavra recheada de amor de Deus. Cuidado. Cuidado para você não se tornar como Caim. Tome bastante cuidado. O Senhor te chama a ser como Abel. Adore, exalte e deixa Ele derramar graça sobre você nesse dia de hoje. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor, de graça e de misericórdia, Senhor, no nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, eu oro neste momento por cada vida que aqui me acompanha, nesta madrugada, ou ao amanhecer, durante o dia, ou ao anoitecer, não importa o dia, a hora ou o momento. O que importa, Pai, é que essa pessoa está ouvindo a sua voz. Deus, traz força e graça sobre ela, para que ela domine sobre o pecado, Senhor, da rebelião, da prostituição, da fornicação, pecado da mentira, da altivez de espírito, da arrogância, da prepotência, do roubo, meu Deus, da mentira, Senhor, de tudo que não provém do Senhor. Deus, em nome de Jesus, põe as tuas mãos sobre eles, traz temor e tremor, Senhor, e leva, Senhor, os seus filhos a estar firmes até o dia do Senhor, Pai. Eu oro abençoando tudo e todos nesse momento e nesse dia de hoje, Pai. No nome de Jesus, você daí que crê, diga amém. Eu creio, eu recebo e tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Shalom. Feliz quarta-feira.